dia, bom dia. Sexta-feira, hoje. E aí, Masaki-san? Ai. E aí, pessoal, bom dia. Nossa senhora, como tá ruim isso aqui? O que vocês vão querer falar hoje? Hoje é meu dia administrativo. Eu mais resolvo as coisas do computador, mas hoje é diferente. Hoje tem uma lista. O que vai ter hoje? Meio-dia, podcast plugados, 14h30, vou estar no PrimoCast. Às 19h eu vou estar com o Kim no podcast da Quality Nutrition. Então, hoje vai ser um dia pegado, corrido. Vai ser legal. Então, antes de começar o dia, a gente começa aqui no banho, vou trocar ideia, aquecer tudo. E aí a gente bater papo, né? Que é muito bom. Marcelo tá perguntando de ioimbina. Cara, sabe que eu acordei hoje de manhã e uma das coisas que eu pensei é fazer uma aula com o meu aplicativo sobre ioimbina, de tanto que vocês perguntam. O aplicativo nosso da WeBurn. E aí eu tava pensando como que ia ser essa aula, porque o que é o lance da ioimbina, né? Quando falar emagrecedor, realmente ela tem o potencial de ser lipolítico, que é bem interessante, mas qual é a pegadinha, né? Porque nada é livre de seu preço, né? A ioimbina, ela é um beta-3 agonista, então ela aumenta a pressão, ela aumenta a frequência cardíaca, e isso faz com que você experimente as sensações que nem para todas as pessoas são toleráveis, né? Muita gente experimenta isso de uma forma muito desagradável e o grande problema de você trabalhar com suplementação dentro de um ambiente desagradável é que fica uma coisa insustentável de você usar. Você começa a tomar aquilo e fala, nossa, eu vou passar mal de novo, né? E assim, quem tem ansiedade, né, essa sensação ela é praticamente intolerável, né? Então você pega uma pessoa um pouco mais ansiosa, um pouco mais sensível a componente assim, cara, é um mal-estar muito forte, né? Quem não tem esse tipo de efeito vai relatar outras coisas, vai relatar, por exemplo, enjoo, vai relatar dor de cabeça. Então não é uma coisa tão fácil assim da gente usar, né? Antigamente, pessoal, só para vocês terem contexto, né? Antes do Viagra, a ioimbina ela era utilizada como se fosse um Viagra, né? A dose era 4,15 miligramas, né? E era vendido na farmácia. O nome, se não me engano, era Iomax, não tenho certeza, né? Só que você imagina, se o cara tinha ansiedade, o game dele já ficava comprometido, né? Agora, no geral, né, você vai emagrecer tomando ioimbina? De forma exclusiva não, né? Óbvio que você não vai conseguir emagrecer porque você está tomando ioimbina, assim como você não vai emagrecer com qualquer coisa isolada que você faça. Mas, se você estiver fazendo uma dieta hipocalórica, por exemplo,
ela consegue te tirar daquele mal-estarzão da dieta, né? Mas eu te aconselho começar com uma dose baixa no dia. Eu nunca prescrevo de cara mais do que 1,5 miligrama 2 vezes ao dia, tá? Então, não é uma coisa que você tem que titular muito a dose, e principalmente quem tem distúrbio de sono, quando você vai tomar a cada 12 horas, então, por exemplo, 6 da manhã e 6 da tarde, pode ser que atrapalhe seu sono, tá? Vamos para as outras perguntas. Matias Verruc, Muse, treino de segunda a sexta, qual a melhor divisão de treino? Matias, depende do teu nível de treinabilidade. Se você é um cara que precisa de mais descanso, aí um músculo por dia apenas. Se você é um cara que tem muito condicionamento físico, aí eu te aconselho a fazer 2 músculos para você fazer uma horizontalização do seu exercício, né? Então você repetir treinos. Nesse caso seria o famoso ABC-AB, né? Ah, mas e o outro C? O outro C na segunda-feira que vem. Aí fica C, ABC, A. Então não vira mais ABC, ABC, né? Porque tem isso. Músculo também não tem calendário, né, meu? Então, como músculo não tem calendário, você tem que seguir aquela planilha, né, pulando os dias que você vai pular, mas voltar onde você parou, né? E claro, Matias, o que determina, né, a melhor divisão de treino é estabelecer suas prioridades. É que eu não consigo ver teu físico aqui pelo YouTube, mas você tem que ver aquele segmento que você mais precisa, e esse segmento é o que com certeza você vai repetir 2 vezes na semana, tá bom? Combinado? Vocês gostam da cabeleira, né? Tô ligado que vocês gostam. Ai. Eu tô naquele estágio de tiozão, velho, que não tá nem aí, saca? Que sai de Raider na rua, camisa florida com bermuda da Renner e Raider, né? Um pouquinho mais, aquele maço de derby no bolso falando: Dona Maria, porra, olha o teu filho lá baixar o som daquela merda. Tô nesse nível. Carlos Augusto, explica o uso do HCG. Ele ajuda a estimular a produção de testosterona? Tem colateral? O médico me recomendou para voltar a testo normal. Então, Carlos, é uma forma de você melhorar a testosterona, né? Então, o HCG, a gonadotrofina coriônica humana, né? Ele é um hormônio peptídeo recombinante que você usa para substituir LH-FSH. Então ele age onde? No testículo, né? Fazendo você produzir mais testosterona. Agora, quando a gente olha a literatura, né, ele é uma das formas de você tratar hipogonadismo. Não é a única, né? E o que a gente toma muito cuidado com o HCG é que ele não é uma coisa que você tem melhora quando você sobe dose, tá? Então, você está contando aqui que você tem HCG, tem um monte de gente que vai ter essa ideia, né? Ah, já sei, eu vou tomar HCG. O HCG, quando a dose ela é muito alta, né? Em geral, assim, o que tem na literatura? Acima de 3.000 unidades, você tem a chance de fazer um bloqueio definitivo da tua função de produção de testosterona. Então, geralmente, o que se indica para hipogonadismo, né? E um dos estudos que fala disso é o estudo de 2 pesquisadores, Hanem e Kovac, um estudo famoso de 2016, e eles recomendam que use 2 vezes por semana entre 2.000 e 3.000 I, se você tem falha de produção de estradiol. Isso quer dizer o quê? Você está fazendo a pessoa produzir testosterona, mas o estradiol não consegue subir. E se o estradiol não sobe no homem, o que acontece? Libido dele cai. No homem, a testosterona ela dá iniciativa, mas a libido e o desempenho sexual, pessoal, pasmem vocês, quem dá é o estradiol. Por isso que tem alguns coaches que vocês conhecem que são tão preocupados com estradiol. Vou dar um exemplo.
Kaminski, né? O Kaminski é um cara que sempre fala nas aulas dele sobre a importância do estradiol, para vocês não ficarem tomando anastrozol que nem louco, para não ficar achando que o estradiol tá alto, é por isso que meu físico tá ruim. Cara, se você bater no seu estradiol, primeira coisa que vai embora é a libido, segunda coisa que vai embora é o desempenho sexual. Bom, também, né, não é até imaginável, né? Se você não tem libido, seu desempenho sexual vai pra cucuia. Daí, meus queridos, o HCG, ele vai fazer subir muito rápido o seu estradiol. A única coisa que você tem que ficar de olho, né? Não aplique doses maiores do que o seu médico recomendou, achando que você está melhorando a terapia. Você pode se lascar, tá? E dê intervalo segundo o seu médico recomendou. Se ele falou para você a cada 3 dias, que é o mínimo que a gente intervala, é isso que a gente vai fazer, a cada 3 dias. Porque senão você vai estragar a sua função. Normalmente, Carlos, a gente usa algumas outras medicações junto com o HCG, né? Principalmente alguns bloqueadores de receptor estrogênio, um modulador de receptor estrogênico, para que esse excesso de estradiol que é produzido quando a gente usa HCG, ele não seja maléfico também. Lembra que o hormônio é uma questão de equilíbrio, né? Isso você tem que ter muito claro para você, porque hormônio de menos é tão ruim quanto hormônio de mais. Hormônio de mais é tão ruim quanto hormônio de menos. Giovana Carvalho Souza, o que acha do Ozempic para emagrecer? Giovana, olhando seu rostinho, com certeza não é para você, tá? O Ozempic, ele não é uma medicação para emagrecimento estético, tá? Deixa eu fazer uma coisa aqui que... Cara, tá escuro minha tela, que coisa estranha. O Ozempic não é uma droga pra gente fazer emagrecimento estético, Giovana. Primeiro porque ele detona muito o rosto, e segundo porque a função dele é diminuir a produção endógena de glicose, regularizando a glicemia, bem como diminuir o esvaziamento gástrico. Então você vai sentir enjoo, você não vai conseguir comer comida, e para o cara que tem um físico, já homem ou mulher, né, que só queria perder aquela gordurinha estética, ou seja, ele já é eutrófico, né, ele treina, a primeira coisa que ele vai sentir é que ele não consegue treinar. Segunda coisa que ele vai sentir é um enjoo descomunal. Terceira coisa que ele vai sentir é que ele não vai conseguir comer, por exemplo, arroz, feijão, bife, salada, só que ele vai conseguir comer pastel, bolacha, hambúrguer, né? Porque como você está com uma sensação de estômago cheio o tempo inteiro, uma sensação de saciedade pronta, o seu paladar ele fica um paladar de fast food, né? A pessoa fala, paladar infantil, né? Vai comer coxinha o dia inteiro. Mais ou menos, né? E aí você vai mudar o seu comportamento alimentar. Então, não gosto de Ozempic para emagrecimento estético. Aliás, eu acho que não deve ser usado. Por quê? Você vai passar mal. E porque ele vai contra aquilo que são os princípios de desempenho que você precisa para ir bem no seu treino. Então, se você não treinar bem, a estética vai pro vinagre, né? Bom dia, tenho lipoma nas costas, eliminei 6 quilos com dieta e treino, parece mais aparente. Pode diminuir com dieta e treino? Não, Eliana, o lipoma ele é um tumor de célula gordurosa, né? Então ele não reage, por mais que seja de célula de gordura, né? Ele não reage à perda ponderal. Muito inteligente sua pergunta, né? Infelizmente, você vai ter que passar por um processo cirúrgico para tirar isso, né? Então, te aconselho a procurar um bom dermatologista, né? Para deixar um mínimo de cicatriz possível, principalmente porque no dorso
né, existe muita chance da gente alargar a cicatriz. Então tem que ser um cara bem competente mesmo. Matheus Mate. Bom dia. É normal enjoar ou baixar a pressão fazendo exercício de perna, principalmente cadeira extensora? Por que acontece isso? Matheus, sim. Por que enjoa? Por que baixa a pressão, né? Bom, são dois fenômenos diferentes, né? Isso que você chama de baixar a pressão, na verdade, significa que você está tendo uma hipotensão, né? Mas que pode estar ligado muito mais com a tua forma de alimentação do que necessariamente alguma coisa relacionada à sua pressão, tá? E lembra que quando você está treinando coxa, quadríceps é o maior músculo em volume do teu corpo, né? Você só tem comparação do quadríceps quando você vai treinar dorsal, em relação de volume muscular treinado por movimento. Logo, né, você vai ter uma demanda muito grande. Agora o enjoo, Matheus, é outra coisa. O enjoo, ele mostra que você está fazendo uma acidose metabólica, tá? O que é isso? Isso é o seguinte, quando você queima glicose no seu músculo, você lembra o que acontece? Você produz CO2 mais H2O, né? Igual motor de carro. Motor de carro queima gasolina, ele produz CO2 mais H2O. O músculo, quando ele trabalha e usa a glicose proveniente do glicogênio, ele produz CO2 mais H2O. Só que o grande problema é que você não libera gás carbônico no seu músculo. O que você libera? O teu corpo ele forma ácido carbônico, H2CO3. E o ácido carbônico, por mais que ele seja fraco, ele faz dissociação no meio. Por quê? Porque o nosso meio é um meio que tende levemente ao alcalino, né? A gente tem um pH que fica entre 7,45 e 7,35. Então o que acontece com esse ácido carbônico? Ele dissocia. Ele faz um íon H+, mais um ânion HCO3. E essa quantidade de H+, ela vai aumentando, 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 sensibiliza o seu cérebro, você começa a sentir náusea. E por que você começa a sentir náusea? Porque um dos mecanismos para tentar jogar fora esse excesso de ácido é o seu estômago produzir ácido. A célula parietal do estômago, ela capta esse H+ da circulação e começa a produzir ácido clorídrico. E aí o que você sente? Não é só o enjoo, é aquela sensação do estômago cheio. Tanto que tem gente que fala assim, pô, eu vomitei no treino de perna, mas eu não tinha comido nada. Realmente, você não precisa comer alguma coisa para você vomitar num treino de perna muito intenso. Você só precisa treinar muito intenso, né? O volume, o teu estômago vai produzir. Ele vai produzir muco, vai produzir água, vai liberar água e vai produzir HCl, que é o ácido clorídrico que está lá no seu estômago. E dessa forma, e por que o pessoal fala, eu vomitei e melhorei? Na verdade, a pessoa ela já melhorou quando o estômago está cheio, porque ela conseguiu eliminar parte daquele ácido, né, através da produção do ácido clorídrico. Né? Só que aí quando ela vomita, ela sente o estômago esvaziar. E isso traz uma sensação de melhora do mal-estar. Não é de melhora, né? Mas diminuição do mal-estar. Tá? Então quando você começar a ficar muito enjoado, é isso que está acontecendo. Vinícius Tedin, coenzima Q10. Suplementação de coenzima Q10, Vinícius, ela é absolutamente necessária em duas situações. Em duas situações que você precisa ter coenzima Q10. Primeira situação, quando você tem doença de tireoide. Tá? Então, se você tem hipotireoidismo ou hipertireoidismo em qualquer situação, né, você precisa de coenzima Q10, por quê? A coenzima Q10 ela é necessária para você produzir as deiodinases. Renatinha Guaraciaba, bom dia! Então, você precisa da coenzima Q10 para produzir deiodinases. São as enzimas que convertem T4 em T3 para você poder ter função da sua tireoide, função periférica da sua tireoide. Tá? Outras situações secundárias é quando você
faz coisas que agridem sua tireoide. Restrição de sono e restrição alimentar. Se você faz restrição de sono, se você faz restrição alimentar, pelo menos 200 mg de coenzima Q10 por dia, você precisa consumir, tá? E a outra situação é quando você tem o consumo de uma estatina. Estatina é aquela medicação para colesterol, aquelas que são inibidores de uma enzima chamada HMG-CoA redutase. Por quê? Porque quando você usa essa estatina, simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina, pitavastatina, você depleta seus estoques de coenzima Q10. Logo, você precisa fazer essa suplementação. Holozic. Meu amigo vai se casar, está fazendo faculdade de educação física, é um cara muito focado e muito seu fã. Pode dar algum conselho para ele de vida? O nome dele é Gustavo França, foi aniversário dele, inclusive. Nossa, cara, conselho é uma coisa que eu não dou para ninguém, né, cara? Porque conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia, né? A verdade é essa. Mas fala pro Gustavo França que eu desejo toda a felicidade do mundo para ele no casamento dele. Desejo que ele tenha muita serenidade, muita sabedoria na forma de tratar a esposa dele. Desejo que ele tenha muito foco na faculdade dele e ele entenda que faculdade não é o lugar onde você vai para ensinar, é o lugar onde você vai para aprender, né? Por que eu estou falando isso? Porque o pessoal hoje entra na faculdade achando que sabe tudo e sai achando que sabe nada, né? Não lembra disso. Então, para ele prestar atenção na aula, para ele aprender a estudar na faculdade, porque depois que ele se formar, ele vai ter que fazer isso sozinho, tá? A menos que ele faça uma pós-graduação, que também é muito legal para quem é da educação física, porque a educação física tem diversos ramos diferentes de trabalho, né, como se fossem especialidades. Grupos especiais, reabilitação, hipertrofia, ganho de força, força, potência, velocidade, esporte, né? Então, desejo isso para ele, Holozic. Luigi Barreto. Estudo para passar em medicina. Alguma dica de estudo? Oi, dona Helena. Do meu? Tá, acho que na minha malinha ali, ó. Pode abrir, dona Helena. Não tem problema, não. Para passar em medicina, Luigi, cara, é ficar sentado estudando o maior tempo que você conseguir. É isso que é o segredo para passar em medicina, né? E aí como que você começa? Começa naquele método Pomodoro, né? Você vai estudar, mas começa mais light, vai, 20 minutos e descansar 10. Aí 30 minutos e descansar 10. Aí 40 minutos e descansar 10. Aí 50 minutos e descansar 10. E aí você vai repetindo, 50 minutos, descansar 10, 50 minutos, descansar 10. Até você chegar uma hora que você vai estar tão bom em estudar e manter o seu foco, porque foco é uma coisa treinada, né? Não é uma coisa que você acorda, vou estudar 12 horas. Você nunca estudou 12 horas, você não vai conseguir. Você vai até contar passarinho na janela, tá? Mas é uma coisa que precisa de treinamento. Então você treina o seu foco, você treina a sua atenção, né? Muita gente acha que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por quê? Porque acha que estudar é só sentar e pronto, né? Automaticamente o cérebro vai se ligar àquilo e você vai conseguir ler aquele determinado livro. Gente, estudo não é assim. Estudo é esforço e é treinamento. E você vai perceber que em determinados momentos seu cérebro não quer estudar, você vai botar ele em cima da mesa, você vai pensar que você tinha que estar arrumando sua gaveta de meia. Fala que isso já não aconteceu com você. Eu tenho certeza que já aconteceu com você. Tá? Por isso que a gente evolui em relação ao nosso estudo, Luigi. Começa com 20 minutos, parando 10. No outro dia faz 30, parando 10. E vai assim, até você conseguir ficar o dia inteiro fazendo uma coisa chamada HCC. Tá? HCC, hora de na cadeira, né? Hora de boga na cadeira. Que é isso que funciona, meu caro. Não se engane. Ingrid Silveira. Peguei Covid, me derrubou. Tô há 8 dias sem treinar.
Uma dica para voltar a recuperar é limpar os resíduos dos remédios, pois estou me sentindo muito fadigado, até de andar até a esquina. E Grid, precisa ver o que você tomou, né? Normalmente, né, a Covid combina muito bem com corticoide, né? O corticoide ele ajuda a diminuir a reação inflamatória do Covid. E o corticoide é um neurotrófico, ele não deixa você ficar toda quebrada assim do jeito que você está falando. Agora, de verdade, essa sensação, ela vai durar aí pelo menos umas 3 semanas. Tem que ter muita paciência. Então, também quando você voltar para academia, não volta rebentando, né? Volta na manha, volta fazendo o que você aguenta, tá? Ó, vi um recado aqui, verdade. Tem aula do Dr. Andrei Maier de técnicas de estudo lá no Interligas, né? Se você não conhece Interligas, olha aí no meu perfil, tem lá selecionados lá em destaque. Muse University, Interligas, YouTube, olha lá, tá? Você vai conhecer. Interligas é um programa que a gente tem de ensino de... Esse ano serão 8 disciplinas, né? Aulas às quintas-feiras à noite. Você tem 1 horinha com um cara mais especialista, pica das galáxias, que vai dar uma aula para você sobre coisas que a gente vê no dia a dia profissional. Para você evitar aquele marasmo, né, de eu tô chateado que eu só estudo as coisas na escola, faculdade. E muita gente usa para fazer como se fosse atualização, né? Então, é legal, a gente tem as duas coisas. Tem alunos e profissionais, tá? Felipe Souza. É possível perder aquele restinho de gordura abdominal com treino e dieta nutricional normocalórica? Percentual de 12 a 15 é sustentável com dieta normocalórica? Normalmente sim, né, Felipe? Entenda que a dieta normocalórica, normalmente como ela é normocalórica, ela já tem tendência para sustentar, né, o teu perfil físico, a menos que você faça alguma coisa diferente nisso, né? Se você passar o dia deitado, né, uma dieta normocalórica, ela não vai prevenir que você perca músculo e ganhe gordura. Agora, se você treina, você vai conseguir manter seu físico com certeza, tá? Agora, o que a gente fala? São as estratégias de alimentação, né? Então, aí a gente puxa os nutricionistas, né? O que define um bom nutricionista esportivo, por exemplo? É a estratégia dietética da prescrição dietética. Então, quais os alimentos ele sugere para bater determinados macros, como é a distribuição calórica ao longo do dia, se ele faz nutrient timing, que é o momento do nutriente, o que ele entrega em cada hora do dia, como que ele faz o fracionamento alimentar, ele divide aquilo ao longo do dia. Então é isso que determina as coisas. Vitor Hugo. 3 anos, treino, dieta e natural. Tive muitos problemas de tendão. O médico disse que produz um mau colágeno, até pele mole, e sugeriu o GH. Muito ousado. Vitor, olha só. Qual que é o bode, né? O bode é o seguinte. Você acaba tendo efeitos colaterais do GH que talvez não compense para aquilo que você quer. E, cara, o GH não é uma fórmula mágica de esticar a pele, né? Muitos problemas de tendão falam mais a favor de você estar errando técnica de treino do que, na verdade, falta de GH, tá? Então, na verdade, quando a gente fala, quando você tem uma doença sistêmica, tem vários tendões que estão doloridos, ou você tem hábitos ruins, por exemplo, tabaco. Se você fuma, tá? Uma das coisas que você vai enfrentar é um aumento de doença tendinosa no corpo inteiro. Só para você ter uma ideia, o paciente que fuma, ele tem 8 vezes mais lesão de manguito do que quem não fuma. Cara, a estatística é enlouquecedora, tá?
Primeiro porque a nicotina, ela causa um problema microvascular. E quando você pega estruturas que são praticamente avasculares, como o tendão, cara, se você mexer nisso, você vai destruir aquele tecido, tá? Então, eu procuraria uma razão aí mais sistêmica. Se você fuma, pare de fumar. Agora, se você não fuma, né, o que eu digo para você é reveja sua técnica de treino, tá? Pra gente, inclusive, ganhar massa muscular, né, e que de quebra você consegue um treino que é mais seguro, a gente trabalha uma coisa que chama consistência de contração muscular, Vitor. E consistência de contração muscular é justamente a forma que você usa o seu músculo realizando os movimentos, onde você tenta trazer o máximo possível da tensão para o ventre muscular. E dessa forma, você tira essa tensão, ou diminui essa tensão, na transição miotendínea ou no próprio tendão, tá? Brutus Racer. Treino há 15 anos, pesava 54 kg, hoje peso 84. Tenho 41 anos, não consigo passar de 84, mesmo comendo 3 em 3 horas. Iniciei um ciclo de Deca, Dura e Hemogenin há 3 semanas e não sobe peso. Cara, esteroide não é uma forma mágica de subir peso, e de verdade. Se não subiu você usando Deca, Dura e Hemogenin, que você tinha que encharcar de água, meu conselho é você procurar um médico e parar com essa porra já, tá? Porque vai dar ruim, tá? E vai dar ruim pro seu pingolim também, que lembra que a Deca, né, é um derivado de progestina e ela vai fazer você ter problema de ereção, Brutus Racer, né? Evita isso, né? Não vale, quero ganhar 5 quilos e fica sem usar o bingolim. Cara, não faz sentido, né? Mas você vai fazer o quê? Na hora do vamos ver, você vai falar, eu tô 5 quilos mais forte. A menina vai olhar pra você e falar, troféu joinha pra você, tchau. Porra, meu. Que arte que você fez, né? E assim, comer de 3 em 3 horas, Brutus, não garante que você vá ganhar massa muscular, né? A coisa é muito mais complicada que isso, né? Quando você fala, por exemplo, que você não está progredindo, né? A gente fala de progressão. Você quer progredir o físico, você está progredindo carga, você está conseguindo aumentar os pesos que você trabalha na sala de pesos e sustentar esse aumento. Porque não é uma semana, sei lá, você sair de supino de 80 quilos para 90 quilos e depois você voltar para 80. É você progredir e manter essa progressão. Se não, meu... Verdade, Carlos. Toma Deca, não tem castigo no corinho, não. Daniele Cerqueira, lindo e mole. Jesus amado, tá vendo, Brutus? Vai procurar um médico, cara. Vai procurar um endócrino, um bom médico do esporte. Vai resolver essa parada aí, porque vai dar ruim pra ti. E com certeza. Né? Tem que ver a caloria da sua dieta, tem que ver a distribuição de macronutrientes e tem que ver principalmente o que é a tua progressão de carga, né, meu? Joab. Faço reposição hormonal com Deposteron, orientado por endócrino, e tenho estetose hepática. Minha Nutri diz que a reposição de testo favorece o aumento de gordura visceral. É verdade? É verdade, Joab, tá? Então, a gente tem que falar algumas coisas, né, que são relacionadas ao uso de testosterona, porque todo mundo fala a parte boa, né? Você vai ter mais disposição, você vai ter mais vitalidade, você vai conseguir acordar melhor, você vai conseguir ter mais energia. Então, porém, você vai guardar mais gordura visceral, você vai guardar mais gordura na região do abdômen, você vai ter mais dificuldade para desenvolver musculatura de quadril e coxa, porque é uma musculatura que depende de um equilíbrio bom entre testosterona, estradiol e progesterona, inclusive no homem, né? Por isso que às vezes você olha a foto dos caras, né, a imagem dos caras que usam muito esteroide, né, e muitos deles têm um baita desequilíbrio entre o tronco superior, o tronco e o membro inferior, né? Aquelas perninhas de saracura do Bob Esponja, né? Lembra que os caras não treinam, né? Tem isso também, mas enfim.
também a vida não é fácil, né? E de fato, a testosterona ela causa alterações metabólicas que você tem que estar pronto para lidar. A primeira delas é o aumento da resistência periférica à insulina. Então isso é uma coisa importante você saber. Por quê? Porque quando você tem aumento de resistência à insulina, esse é um mecanismo que faz com que você tenha dificuldade de ganhar massa muscular, tá? E eu acredito que todo mundo que treina, né, tenha vontade de ganhar massa muscular, né? Logo, cara, fez reposição com testosterona, dieta não é opcional, dieta é obrigatório, tá? Inclusive para você conseguir ter os efeitos positivos que o pessoal fala da reposição de testosterona. Segundo lugar, você tem que saber que você vai guardar mais gordura na região abdominal, tá? Visceral e subcutânea, tá? Grande problema é que a preferência se torna visceral. E por que isso é um problema? Porque junto com isso começa a aparecer pressão alta, começa a aparecer doenças crônico-degenerativas não transmissíveis. E esse é um grande problema, isso é uma coisa que você tem que ficar muito atento. Porque essas coisas são as coisas que matam, né? Então, uma coisa é você falar assim, fiz um ciclo de 6 semanas. Outra coisa é falar, estou fazendo reposição há 10 anos. Entende? E reposição, né, normalmente, Job, é para o resto da vida. Se você está fazendo reposição hormonal, você vai fazer para o resto da vida, né? Então, cara, tem que olhar essas coisas sim, né? Eu tenho tem uma série de pacientes que fazem reposição hormonal. Para esses pacientes, eles têm diferenças no treinamento, eles têm diferenças nas recomendações alimentares e eles têm que usar determinadas medicações e suplementos para fazer um equilíbrio do que são os efeitos colaterais da reposição hormonal, tá? Reposição hormonal não é só você tomar seu Deposteron lá a cada 15 dias e tá tudo bem, né? A coisa é mais complicada que isso, né? Você tem efeitos colaterais neurológicos, você tem efeitos colaterais cardíacos, você tem efeitos colaterais, por causa da circulação, né? Renais, você tem efeitos colaterais músculo-tendíneos, né? Então tudo isso tem que ficar de olho. Marina Silva, bom dia. Johnny, minha mãe sente uma dor muito estranha no posterior ao fazer exercícios de inferiores. Ela disse que uns anos atrás deu um jeito na esteira. O que recomenda para ela? Manda um abraço pro Renato. Renato, abraço do Johnny aí para você. Cara, é assim, dor muito estranha, você tem que investigar, né? Na esteira, ajuda um pouquinho, porque a esteira você não corre, né? Quem corre é a fita da esteira, né? Você salta, né? E uma das coisas que costuma acontecer é uma tendinite na origem do isquiotibial, no tubo isquiático, tá? E muitas vezes mistura com essa tendinite uma bursite desse tubo isquiático. E aí as coisas elas vão se somando, né? Você faz exercício, piora. Tem que puxar a orelha da sua mãe, Johnny, que ela tinha que ter passado no ortopedista de cara, né, cara? Mas quando negligencia, tudo fica pior, né? Vocês têm que saber que doença ortopédica progride, tá? Então, uma dor que você não cuida hoje vira um tratamento cirúrgico amanhã, tá? Marco Antônio. Hipercalórico antes ou depois da refeição? Tenho dificuldade para ganhar peso, tenho 1,84 m, não saio da casa dos 60 a 62 e comprei o hiper há pouco tempo. Manda beijo. Beijo pro Marco Antônio. Marcão, você tem 1,84 m, 62 kg, irmão. Então, olha só, você pode optar por comprar hipercalórico, você pode colocar pasta de amendoim, por exemplo, né, depois das refeições, porque isso também ajuda a aumentar a densidade calórica, né? Pode fazer isso. Agora, eu não te aconselho fazer isso desacompanhado, porque assim, tá nítido que 1,84 m, 62 kg tem alguma coisa que não tá legal aí
que precisa de um ajuste e uma pesquisa maior, né? Então, cara, eu acho que seria legal você passar para um profissional, pelo menos um nutricionista, né? Para conseguir dar uma olhada nisso. Vinícius Tedim, deadlift convencional é superestimado, admita. Depende do objetivo, né, Vinícius? Se você faz treino de força, né, para força, potência, desempenho, ele é fundamental. Agora, se não, se você faz um treino de hipertrofia, você pode conviver sem fazer deadlift. Mas não sem fazer stiffed leg deadlift. Aí é outra coisa. Daniel Suzano, já dançou zumba? Não. O que acha de danças para emagrecer? Cara, não adianta nada você dançar 2 horas e comer 3 Big Mac, né? 5 dogão da esquina. Eu acho de tudo que você faz de exercício para emagrecer, que não funciona. Exercício não é para emagrecer, pessoal. Exercício é para melhorar a tua função metabólica, exercício é para melhorar a tua musculatura. Emagrecer é dieta. Senão você tem que dançar zumba 26 horas por dia, né? Porque aí você está dançando zumba também, você não come, aí ajuda. Sandro Murilo, desculpa. Tenho pectus excavatus e não tenho musculatura do peito direito. Síndrome de Poland, será? Treino, mas teria alguma recomendação a mais? Sem ver você não, Sandro, desculpa, irmão. Eu preciso, aí é o tipo da coisa que você precisa avaliar, né? Marina Silva, realmente possível resolver flacidez e linfedema apenas com musculação? Não. Sou obeso em processo de emagrecimento, mas tenho linfedema na perna e muita flacidez. Faço musculação, mas tenho medo de cirurgia. Então, Marina, a musculação, na verdade, ela é a melhor estratégia para emagrecimento. Ela só perde da musculação combinada com aeróbio. Se você está entrando nessa vida, é isso que você tem que cogitar fazer, tá? Para obesidade, principalmente, você só vai ter vantagem, tá? Agora, infelizmente, né, quando a gente ganha gordura, a gente cria tecido, né? E existe uma flacidez de pele que vai vir depois, que é inevitável. O que eu acho que você deve fazer? Eu acho que você deve insistir na musculação, deve começar a colocar seus 20 minutinhos de aeróbio aí, antes do treino ou depois do treino. E claro, né, obesidade a gente trata com ajuste metabólico, e ajuste metabólico a gente trata com controle alimentar, tá? Então não estou falando para você restrição, estou falando controle alimentar. E eu tenho certeza que se você seguir esse caminho, vai melhorar tanto o linfedema quanto a flacidez. Agora, se vai chegar no nível que você gostaria, a gente tem que melhorar para enxergar o que vai ficar, né? É impossível prever. Paulo Roberto Pereira da Silva. Eu tomei DEC Deposteron por uns 6 meses. Estou com queda de libido. Isso tem a ver com a DECA? Quanto tempo volta ao normal? Paulo, tem a ver com a DECA e com a Deposteron. Quanto tempo volta ao normal? Se em 6 meses você não voltou, então não volta. Aconselho a procurar um endócrino, tá? Deu ruim. Luna Lisboa. O que indica de primeiro ciclo para homens? Nada. Eu não indico ciclo para homem, né? Que ciclo que você quer fazer? Menstrual, né? Dali 28 dias ele compra um MODIS, né? Brincadeiras à parte, Luna, não indico ciclo para homem e não acho que no primeiro ciclo existe uma coisa especial, né? Ele vai perder a virgindade dele, ai que bonitinho, compra, né, uma calcinha especial para ele, né? Eu acho isso ridículo, na verdade. O que eu indico que o cara ele tenha noção, né? Porque ele tem que saber onde ele está se metendo. Você vai mexer com hormônio, você tem que saber onde você está se metendo, porque depois senão você vai chorar, né? Então você vai ter uma série de complicações metabólicas, você vai ter uma série de complicações hormonais. Quando esse cara é jovem, pior, que ele vai arrastar isso para a vida adulta dele e ele vai ter um preço para pagar, né? Te falo por quê. O último caso que eu me lembro que eu atendi assim, o cara começou a fazer, eu vou fazer meu primeiro ciclo, quis dar uma de bonitão, 16 anos de idade, beleza. Aí tava agora com 35, resolveu casar,
Só que o cara tá infértil. E aí, para explicar isso pra mulher? Ah, não, porque quando eu tinha 16, eu fiz um ciclo e aí depois eu emendei não sei o que. Aí hoje que ele tá sossegado, o cara tá todo bagunçado. Bom, tratamos do caso dele. 9 meses para ele voltar com a função hormonal dele normal. 1 ano e meio para ele voltar a produzir espermatozoide decentemente, né? Porque não é só você produzir espermatozoide, você tem que produzir em quantidade boa e qualidade boa, né? Mais de 20 milhões por ejaculado, pelo menos mais de 2 ou 3 ml por ejaculado, e claro, uma coisa chamada índice de Kruger, que é a qualidade dessa semente, tá? Você tem que saber que você vai cagar com tudo isso, né, Luna? Então, cara, se não é fisiculturista profissional, você não ganha vida para fazer isso, não se mete a mexer onde você não quer. É que nem o sujeito que ia assistir Velozes e Furiosos no cinema, aí saía dirigindo que nem um louco na rua, até abraçar um poste, né? Abraçar postes metabólicos é um problema grave, não queira isso para você. João Vitor, creatina pode me prejudicar no antidoping? Não. Marco Antônio, desvio na coluna, consigo corrigir na musculação? Não. Embora melhore sua postura. Saulo Miranda, tenho 28 anos e em janeiro idade meta estava em 43, um mês e meio depois, exercício e dieta já está em 34, estou bem feliz, culote e panço, o que fazer? Só não entendi nada, tá? Idade meta estava em 43 e um mês e meio depois, exercício e dieta está em 34. Não existe isso, né? Se você voltou no tempo, você chamou o Marty McFly, entrou na máquina do tempo e voltou, isso não existe, cara. E eu sei que tem uns aplicativos, umas coisas, pessoal, qual é a sua idade biológica? Balela, tá? Nem se anime, nem se assuste com isso, tá? O que a gente faz é fazer a avaliação da função da pessoa, provas de lesão e provas de função, tá? Então essas coisas a gente faz. Culote e pança, dieta, né, Saulo? Tem que acertar a dieta, querido. Eric Coutinho, tem algum problema tomar creatina jogando diretamente na língua e depois beber água? Não, só aguentar o gosto ruim. Yuri Barbosa, posso tomar Horus para ajudar nos estudos? Ele não foi desenhado para isso, né, Yuri? Então, faz muito sentido, tá bom? Queridões, 15 para as 10, Garagol, que hoje eu vou fazer um almocinho para Clarinha e para o Guilherme, que eles vão almoçar em casa. Certo, pessoal? Beijo para vocês, fiquem bem. A gente se vê amanhã. Amanhã tem banho. Sábado tem banho. Todo dia tem banho. E a gente mudou, né? É Bondade Não Tem Calendário. Eu gostei desse nome. Foi um de vocês que sugeriu. Tá bom? Beijão pra vocês. Fiquem bem. A gente se vê tomorrow. Fechou?